Olá, estudantes! Essa semana iremos estar falando sobre regra de 3 simples. Regra de 3 simples, ela utiliza-se daquele assunto que nós trabalhamos anteriormente, né? Que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, certo? Existe aqui um pequeno tópico na regra de 3, né? Que diz o seguinte: que a regra de 3 é o processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos 3 termos e se procura o valor do quarto termo. Então, nesse caso aqui, eu já trabalhei com esses 2 problemas com vocês, só vou aqui reforçar para que vocês entendam que a regra de 3 se vale das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o seguinte: uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Então, como sempre, o primeiro passo é vocês saberem no problema quais são as duas grandezas envolvidas, né? Então, nesse caso aqui, as grandezas são camisas e tecido, né? Então, nesse caso, se para produzir 12 camisas são necessários 18 metros de tecido, se eu quero fazer 16 camisas, eu vou necessitar de quantos metros de tecido, né? Então veja que se eu quero produzir mais camisas, será necessário mais metros de tecido. Então, quando as grandezas elas aumentam ao mesmo tempo, né? Pelo fato de eu querer produzir mais camisas, obviamente vou precisar de mais material, ou seja, mais metros de tecido. Quando elas aumentam ao mesmo tempo, ou elas diminuem ao mesmo tempo, nós dizemos que elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí, quando elas são diretamente proporcionais, eu faço o chamado produto cruzado, que é a multiplicação dos extremos pelos meios. Então, 12 vezes x, 16 vezes 18. 12 vezes x, 12x, 18 vezes 16, 288. 288 dividido por 12 dá 24. Ou seja, serão necessários 24 metros de tecido para se produzir 16 camisas. Então, nesse problema aqui, nós vimos a utilização das grandezas diretamente proporcionais. No problema 2, nós temos o quê? 6 homens constroem um muro em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro? Então veja que será construído o mesmo muro, né? Então, se levou 12 dias com 6 homens, e se quisesse se fazer o mesmo muro, certo? Só que agora, com uma quantidade maior de homens, será que a quantidade de dias seria a mesma? Então, vamos analisar essas duas grandezas agora, se elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se elas aumentam ao mesmo tempo, ou elas diminuem ao mesmo tempo, ou se elas são um outro tipo de grandeza, ou seja, aquelas inversamente proporcionais. Então, primeiro passo é saber quais são as duas grandezas do problema, que são homens e dias. Então, se 6 homens gastam 12 dias, 9 homens irá gastar quantos dias? Mais do que 12 ou menos do que 12? Mais pessoas trabalhando, logicamente, que vai fazer com que o tempo será reduzido. Então, o tempo de trabalho para se levar para chegar à conclusão dessa obra vai ser menor do que 12 dias. Então, veja que as grandezas agora são o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto a quantidade de homens aumenta, a quantidade de dias ela diminui, né? Então, mais homens será preciso para se fazer a mesma obra em menos dias. Então, quando as grandezas elas são inversamente proporcionais, a gente faz o chamado produto em linhas horizontais. Então, nesse caso, eu vou multiplicar 6 vezes 12, 9 vezes x, né?
Então, 9 vezes x, 9x. 6 vezes 12 vai dar 72. Então, 72 dividido por 9 dá 8. Então, serão gastos 12 dias para se construir esse mesmo número, só que agora a quantidade de homens que foram necessárias para que essa quantidade de dias ficasse menor foram 9. Então, veja que existe diferença entre grandezas diretamente proporcionais para grandezas inversamente proporcionais. E esses itens eles fazem parte da chamada regra de 3 simples, onde você conhece 3 itens e você procura o quarto termo, que é o chamado termo desconhecido, certo?